Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do trabalho. Eu venho aqui com muita alegria, com muito otimismo, e agradeço aos trabalhadores desta sociedade, que nos acolhe, porque sem eles não seria possível, nós realizarmos este trabalho. Falar de saúde integral é um assunto muito denso, que nós levaríamos aí talvez um dia inteiro e não esgotaríamos o assunto. De tamanha contribuição que o Espiritismo nos oferece. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um compêndio dessa nova proposta da medicina, que não é mais tratar só o corpo físico, tratar só efeitos, como nós vemos fazendo ao longo de milênios. A proposta da medicina é tratar você, espírito imortal, e não só você, espírito que tem um corpo físico e esse corpo físico está apresentando alguns defeitos. E na obra kardeciana e na obra de André Luiz, através do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, ali nós encontramos resposta para praticamente todas as enfermidades, todo esse complexo de doenças que nos afligem nos dias atuais, principalmente neste momento em que o ter está sobrepujando o ser. Nós precisamos olhar intimamente e nos reconhecermos como espíritos imortais que somos, que momentaneamente estamos encarnados para aprendermos, para evoluirmos aqui no planeta. E para isso, cada um de nós aqui escolheu esse corpinho, que é seu. Foi você que escolheu, na medida certa. Ninguém é culpado desse corpinho que você escolheu. Você se viu assim, ele é seu. Agora você vai ter que dar conta dele. Então nós vamos trazer aqui uma reflexão muito sucinta, do que é essa proposta, e ela já é provocativa, porque aqui não tem vítima nenhuma. E você que ligou ou desligou os seus genes. E é você que vai ligá-los ainda no decorrer da sua existência, ou você vai desligá-los e você não vai ter certas complicações ou certas doenças, vamos dizer assim, que você até poderia ter. Mas como você tem a proposta do espírito imortal, talvez você vai eliminar muitas dificuldades que você encontraria ao longo da sua existência. O livro A Gênese também é o médico, os profissionais da saúde que são espiritualizados, eles precisam adquirir esse livro e precisam estudar o capítulo 14 de A Gênese, para entender o que são esses fenômenos, o que é ectoplasma, o que é corpo vital, o que é fluido cósmico, e como isso está interligado nesse
trilhões de células que somos todos nós. Alguém aqui no salão tem dúvida da comunicabilidade dos espíritos conosco? Se tiver dúvida, fala agora. E espera ali na saída que nós vamos eliminar essa dúvida. Então, na Gênese, Kardec esclarece de uma forma muito brilhante. Se há fenômenos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. Quando no meio acadêmico nós vamos falar de Deus, principalmente entre os nossos pares, nós somos bitolados, beatos, fanáticos. Há pouco tempo atrás, eu estava fora aqui de Cascavel, e nós estávamos numa conversa sobre a medicina do espírito, e um colega nos abordou, né, e foi muito crítico, incisivo, falou: vocês não são médicos, vocês são fanáticos, né? E agora, recentemente, né, nós descobrimos que esse colega foi preso, né? Então, ele detém a medicina física e está preso, porque cometeu desvio dentro da medicina. Então, falar disso, meus amigos, nós podemos e devemos, porque hoje, se nós formos no maior banco de dados, que é o PubMed, o maior banco de dados médicos de pesquisa, nós vamos encontrar mais de 1000 trabalhos envolvendo o espírito. E a reencarnação também é outro assunto que nós podemos falar nos 4 cantos do mundo, porque não tem mais volta. A reencarnação é uma lei, e é uma lei biológica, e ela está fundamentada com trabalhos científicos, e ela está colocada no banco acadêmico. Então nós podemos sim falar desses fenômenos, porque eles existem e eles hoje são passíveis da pesquisa científica. Durante um bom tempo havia uma aliança entre a religião e a ciência. Tanto é que o primeiro paciente na época medieval que foi internado, ele foi internado no ambiente religioso. Ele foi internado numa igreja. Então, desde lá, havia... Até nós éramos conhecidos como sacerdotes. O médico era um sacerdote. Mas, infelizmente, a ciência médica, as pesquisas científicas, a evolução tecnológica e muitas autoridades que tiveram um posicionamento contrário entre ciência e religião, nos afastou do divino. Nós ficamos muitos séculos aí, mais de 200 anos, afastados do divino. E isso foi muito prejudicial. E hoje nós reencontramos de novo essa aliança entre mente, corpo e espírito. Isso está muito bem documentado. E, de novo, na Gênese, no capítulo 1, no item 16, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E isso é uma realidade. Nós nos deparamos todos os dias na prática médica com isso. Nós não temos respostas para muita coisa na medicina. Nós tratamos efeitos. Por exemplo, um paciente que vai no médico: ai, doutor, eu estou com meu estômago, eu estou com uma dor que não aguento. Esse paciente ele é submetido
uma endoscopia, tecnologicamente foi um avanço muito grande. Nós colocamos um aparelho e olhamos dentro do estômago desse paciente e falamos para ele: olha, você está com uma gastrite que está tomando todo o seu estômago. E nós damos uma medicação para ele, ele toma 2 meses e melhora. Vai lá no médico, olha de novo, você está curado. E o médico dispensa ele e já chama o próximo. Daqui 10 anos, esse paciente vai de novo lá. Ai, doutor, estou com uma dor atroz no meu estômago. Acho que é aquela gastrite. Vai lá, olha de novo. E agora é câncer. O que deveria ter acontecido há 10 anos atrás? O médico deveria, porque hoje ele tem que conhecer os fenômenos espirituais, ele não pode mais se ater à célula, porque a medicina também define a célula de uma forma muito simples. Nós vamos definir célula, que a melhor definição de célula é a do André Luiz. Naquele primeiro episódio, o médico deveria ter falado assim: seu Wildner, o que está acontecendo com o senhor? Senta aí. O que está acontecendo? Como é que está a sua vida? O que o senhor anda fazendo? O que o senhor pensa? Como é que está lá no centro espírita? O senhor está trabalhando lá? Está bem? Como é que está com a esposa? Como é que está com o seu filho? Qual médico, gente, que vai dispensar, que vai ter esse olhar? Nós temos que atender. Então o paciente passou a ser um objeto. E ele é um ser integral. Então naquela época eu deveria falar assim: seu Wildner, o que o senhor anda fazendo que o seu estômago está reclamando do senhor? E apresentar para ele uma proposta integral, uma aliança que vá fazer com que ele, espírito, converse com o seu estômago, e esse estômago não vai mais reclamar, porque ele ficou 10 anos, ele tratou um efeito, tomou vários medicamentos que melhoram. Eu não sou contra o medicamento, não é isso. Nós temos que ter uma integração. Eu tenho que propor uma medicina integral, porque ela está incompleta hoje, e nós vamos ver. E ao mesmo tempo, o espiritismo, sem a ciência, vai faltar o quê? Comprovação, apoio, ao ponto do codificador cunhar esta frase, que ao meu ver, esse homem ele foi brilhante, ele era o escolhido mesmo. E Allan Kardec diz assim: se um dia a ciência disser que o espiritismo está errado nesse ponto, tiramos o ponto e colocamos a ciência, e o espiritismo seguirá. Então esta aliança, ela voltou, e ela está presente hoje na prática, na área da saúde. E isso está em A Gênese. Esse conhecimento espírita me faz ver o meu paciente como um ser trino. Então, quando eu escuto um paciente, eu escuto ele espírito, eu escuto ele que tem um corpo físico, que eu fui treinado para detectar problemas nesse corpo físico. Agora eu já sou treinado também para ver essa relação entre perispírito, que é a nossa trindade. Eu, espírito, e não mais o meu espírito. Isso está errado, temos que mudar. Eu, espírito, que estou morando, eu sou o síndico deste condomínio, que tem 100 trilhões de células, mas para eu estar aqui, para tudo isso funcionar, eu preciso de algo que ainda a medicina não consegue palpar, não consegue ver, mas que existe, que é o perispírito. Então o entendimento do perispírito
esclarecerá muitos problemas da medicina que nós não conseguimos ver hoje. Então, o que é o perispírito? É esse organizador biológico. Ele tem vários nomes, e desde os egípcios, os indianos já estudavam e já acreditavam na existência dessa estrutura que Allan Kardec chamou de perispírito, que está ao redor, que está envolto. Todo mundo aqui lava a louça? Hoje é meu dia de rainha no lar, né? Tem que lavar a louça hoje. Então a esponjinha, a Scott-Brite, sabe a esponjinha de lavar louça? Tem a parte amarelinha e a partezinha da palha de aço. Então ali é o seu corpo e você, espírito. Se eu mergulhar a esponjinha na água aqui, o pessoal que está lá no fundo não vai ver a água, mas acredita que a esponja está encharcada da água. A água é o perispírito. Então o perispírito, e André Luiz nos diz nas obras, é esse emaranhado de terminações nervosas, fluídicas, semimaterial, que envolve esse trilhões de células, ao ponto de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos dizer: as suas células te vigiam 24 horas. Então sou eu sou o síndico do condomínio, eu que mando, não tem nenhuma vítima aqui no salão. Tudo que está acontecendo com você, foi você que determinou, foi você que planejou, você que organiza o condomínio, você é o síndico. Antes eu era mais poético, eu falava que nós éramos o maestro, que organizávamos essa orquestra através da batuta, que é o perispírito. E eu trouxe a definição da Gênese, que ao meu ver, né, na minha opinião, Allan Kardec discorre no Livro dos Espíritos várias questões sobre isso. Então o perispírito é esse envoltório sutil do espírito, que lhe serve de intermediário para atuar na matéria física ou no plano em que se encontre. Não vamos entrar em detalhes no plano, porque ficaria mais profundo o nosso falar. Então eu preciso ainda dessa estrutura para organizar esse condomínio. Herculano Pires, que é um escritor espírita, olha o que o Herculano Pires fala deste livro, que é um livro de cabeceira nosso. Nós estamos sempre nos recorrendo à Gênese. Então a Gênese revelou a existência de um outro mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunde. Porque nós, como somos essa trindade, nós sempre aqui estamos oscilando no corpo físico, no mundo físico aqui, aquilo que é local e algo que não é local, que tem vários cientistas dizendo espaço-tempo positivo, espaço-tempo negativo, o que é local e o que não é local. Porque agora há pouco nós acabamos de retornar do não local, do espaço-tempo negativo. Todo mundo aqui que teve uma noite de sono, o espírito, você espírito, foi para o mundo espiritual, ficou ligado por um cordão fluídico, porque se quebrar esse cordão você não volta, você morre. Mas agora há pouco nós estávamos firmemente envolvidos no plano espiritual, e agora nós estamos aqui no mundo físico. É claro isso, gente, né? Então esse mundo, a Gênese revelou para nós isso, né? Essa interligação, essa interpenetração do mundo espiritual conosco. E Lucas, no Evangelho, diz: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso está na Bíblia. Está dizendo assim, não tem como não tratar o ser integral,
Por quê? Porque está dentro de cada um de nós. O cético, os agnósticos, uma pessoa que disser, olha, eu não acredito em Deus, nós não podemos concordar, porque isso está inerente à condição humana. Nós somos um projeto de luz. O divino paira dentro de cada um de nós. E nós precisamos ir em busca disso através do autoconhecimento. E a ciência, várias pesquisas, principalmente na neurociência, hoje nós temos tomografia muito sofisticadas, com emissão de pósitrons, que fazem cortes muito pequenininhos e muito seriados do nosso encéfalo. E tem uma pesquisa muito famosa, inclusive Divaldo Pereira Franco a cita nas suas palestras. Foi colocado várias pessoas no tomógrafo e davam um texto onde elas liam algo divino, e elas pronunciavam a palavra Deus, em vários idiomas, God, Die, Brahma, e a tomografia acusava um ponto amarelo no cérebro, que os autores chamaram, aí está o ponto de Deus. Então essa crença no divino é que eu sei que somos seres divinos e que há uma luz dentro de cada um de nós, e nós precisamos olhar isso e tratar o ser não mais efeito causal de um momento, mas de uma forma integral. E a Organização Mundial da Saúde define saúde para nós, né? Tem médicos aqui na plateia. No comecinho da faculdade, nós ficamos muito animados. Nós temos uma disposição que vamos salvar o mundo, que vamos tirar a dor das pessoas, porque é apresentado para nós esse conceito de saúde, mas que na prática os médicos esquecem desse conceito. Então, o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo para nós? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico. É importante cuidar do físico, mas também é um perfeito estado mental, né? Como vocês estão fazendo aqui hoje, vindo aqui na palestra, na casa espírita, vão tomar o passe, vão levar a aguinha fluidificada para casa, vão se determinar durante a semana uma conduta diferente, porque agora são conhecedores, que são donos de si próprios. Isso é saúde mental. Vão reconciliar com o familiar que está com dificuldade, vão exercer a fraternidade, o perdão, o abraço. Que agora de manhã a Traude me cumprimentou, ela falou, não dá para cumprimentar assim. Ela deu a volta e veio me dar um abraço. Isso é saúde mental. Ontem eu tomei uma lição na casa espírita, ontem à noite, que eu fui dar palestra. Qual que é o nome? Irmãos de Boa Vontade. Eu cheguei e entrou o José. Eu falei para a mãe dele, eu pedi permissão para a mãe dele para contar hoje aqui. Eu falei, eu vou contar no SEAC amanhã. O José entrou, o menininho com síndrome de Down. Ele olhou para mim, sorriu. Eu dei a mão, ele não quis a minha mão. Ele abriu os braços e me abraçou. E logo em seguida, ele foi abraçar uma senhora e tinha uma outra moça perto da senhora. Ele abraçou ela aqui, e com essa mão ele puxou a outra. E os três se abraçaram. O José tem saúde mental, apesar de ter síndrome de Down. E ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma saúde social. Nós precisamos conviver, nós precisamos nos relacionar, precisamos nos dar bem com o nosso vizinho, que às vezes a gente nem sabe o nome dele. Então, saúde é algo amplo, é algo muito mais do que nós estamos fazendo hoje. E isso é desde 1948. O item espiritual e ecológico, ele está aí. Talvez agora em 2017, se não me engano, vai haver um encontro mundial da OMS, aonde
estará incluído o fator espiritual e ecológico. É assim que nós esperamos. Então esse conceito da OMS, ele está incompleto. A medicina que nós praticamos também está incompleta. E o nosso conceito de saúde e de doença também está incompleto. Mas nós temos um grande professor chamado André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que vai nos definir isso. Na universidade também a gente não aprende o que é o corpo, né? A gente aprende que célula é a menor unidade funcional, que o conjunto de células vão formar órgãos e que esses órgãos vão formar sistemas. O sistema imunológico, o sistema digestivo, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, né? É assim que a gente aprende. Mas o que é célula? O André Luiz diz que célula, eu vou definir célula primeiro, para depois a gente falar do corpo. Então, célula são animaizinhos, animáculos infinitesimais, domesticáveis. Essa é a melhor definição. O Moore e o Persutti, que são os dois maiores embriologistas, e assim que a gente aprende na faculdade, se eles vissem esse conceito, acho que eles iam pôr lá no livro, né? Porque é a melhor definição. E o que é corpo? Então é esse engenho vivo que você recebe com os atributos da hereditariedade fisiológica. Então você combinou com os seus pais e você fez esse corpinho. Esse corpinho não é o acaso, é você que escolheu, é você que planejou, do jeitinho que você está agora. Você se viu e falou: eu preciso, é esse modelinho que é bom para mim, e você vem do jeitinho que você é. Você não é vítima dos seus genes, não foi os seus genes que determinaram toda essa característica do teu condomínio. O seu condomínio foi você que construiu, com todos os detalhes que ele possa ter. Ele pode ter vindo bonitão, como a gente vê muitos condomínios por aí, chique, né? E a gente vê algumas casinhas meia levada a breca. Não é assim? Mas tem um detalhe. Nessas casinhas que nós achamos que são levada a breca, lá dentro tem preciosidades. E é das preciosidades que nós estamos falando. Então você não é vítima dos seus genes. Foi você que escolheu. E é com esse corpinho que você tem que seguir. O corpo, então, é em caráter de obrigatoriedade para transitar aqui no planeta por tempo variável. Máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório da sua mente. Então, lá na gastrite, como eu contei no início, o que o Wildner anda fazendo? É o estado vibracional. Então, é mais importante o que eu penso e o que eu falo do que o que eu como. Isso é a nova proposta. É esse entendimento. Então, nada que está acontecendo conosco não é culpa dos meus pais, não é culpa do centro espírita, não é culpa do prefeito, não é culpa, não vou falar, né? Então nós somos dono, o síndico desse condomínio é você. Agora, os espíritos vão definir para nós, agora isso aqui não está em livro de medicina, tá? Vai estar no futuro. Nós já estamos falando isso para os acadêmicos. Dia 7 agora, às 7h30 da manhã, vocês levantem, é uma segunda-feira. Antes de fazer qualquer coisa, façam uma oração para nós. Né? Nós vamos dar a primeira aula inaugural da Liga
de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina do Oeste do Paraná. Então, preciso que vocês mentalizem, porque nós estamos levando esse novo conceito desta saúde integral para os acadêmicos de medicina da UniOeste, aqui de Cascavel. Então, esse livro é obrigatório, tem que ter, todo espírita precisa andar com o Consolador no bolso, no carro, tem em casa, né? De vez em quando tropeça nele e dá uma lida. Na questão 95, Emmanuel diz que saúde, aqui para os homens na terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que está correto, que é saúde isso, mas ela é incompleta. E Emmanuel esclarece que para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e das deficiências. Porque ontem a mãe do José lá no... Como é que chama? O centro? Irmãos de Boa Vontade. Ela entendeu e ela foi às lágrimas. Porque o José, ele tem saúde, né? Ele tem momentaneamente um defeitinho genético que ele escolheu, que eu falei para ela. E ela, por amor ao divino, cúmplice desse espírito, aceita. Ah, ele vai vir, meu filho, e eu vou dar conta do recado. Eu vou amá-lo, mesmo que ele tenha Down, porque é temporário. E o José está na perfeita harmonia da alma, mesmo com defeito, porque ele não vai ser curado do Down. É um defeito que ele, espírito, no momento da fecundação, ele escolheu aquele espermatozoide e ele abriu a gavetinha, ou para os mais jovens aqui, ele acessou um aplicativo, pode ser até o WhatsApp. Ele foi lá, acessou e veio com defeito no cromossomo 21, no alelo 5. Foi ele que determinou, e não foi os genes. Não é culpa dos genes. Não há mais um determinismo genético como nos ensinaram na faculdade. Isso não existe mais. O Joseph Gleber é um médico desencarnado que se comunica com vários médiuns, principalmente com os médicos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. O dia que vocês forem lá no Caminho da Luz, lá tem esse livro, aqui deve ter também, que é o Homem Sadio. Então, o conceito de saúde para o Joseph Gleber é a conexão criatura-criador. E a doença é o contrário momentâneo de tal fato. E quando eu vinha vindo para cá, eu estava escutando o Haroldo, e o Haroldo dizia isso mesmo, que toda vez que nós nos desconectamos do divino, nós vamos ter problema. Porque eu sou um ser trino, eu sou um ser espiritual, e quando eu me desvio do divino, eu vou ter problemas. E o Joseph Gleber está dizendo isso. Então, o espírito é o causador, ele é o que determina, e é no espírito que nós precisamos tratar muitas patologias, principalmente as doenças da moda hoje aí, como a depressão, o suicídio e a ansiedade. Chico Xavier, em Instruções Psicofônicas, é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Para mim, essa é a minha. É a definição que eu uso, né? E André Luiz, eu vou dizer mais para frente, vai dizer a importância, o que o teu pensamento causa em você. Então, e Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou: aonde está escrito a lei de Deus? E os espíritos responderam: é na consciência. Então, o meu pensamento em harmonia com a minha consciência, eu vou ter saúde integral. E o que é doença? Também, estude viva, o Consolador
e pensamento e vida, todo espírita é obrigatório, tem que ter e tem que ler. Tá? Então, no Estude Viva, ele define que doença são problemas que carregamos conosco. São dificuldades que todos nós aqui vamos ter, que podem ser de outras épocas. O José está trazendo lá de outras épocas, acertou, ele fez um pacto com o divino lá, se acertaram lá, porque nascer, gente, é muito complicado. O plano que fizemos para vir para cá, que a gente esquece, ele fica rondando na nossa mente. Através do autoconhecimento, nós vamos descobrir por que estamos aqui. Por que precisamos desse autoconhecimento? Para a gente detectar a tarefa que nós assumimos. Porque morrer é fácil, mas vir para cá são muitos detalhes. Eu tenho que me acertar comigo mesmo, com meu pai, com a minha mãe, com a cidade, os irmãos, toda a minha parentela, que a lei nos impõe em favor do nosso reequilíbrio. Então nós precisamos ter este olhar não mais pequeno, material aqui, do corpo físico, mas desse espírito imortal. Aqui eu vou falar bem rapidinho, que nós não somos mesmo vítimas dos genes. Quem influencia o gene é o espírito, sou eu que vou determinar. Os padrões de DNA, todo o material genético, vamos dizer assim, que é passado por meio dos genes, eles não são definitivos. E essas combinações, os genes, eles não ligam e eles não desligam sozinhos. Isso não dá mais para a gente acreditar. Isso é passado. Mas pela ação de proteínas reguladoras capazes de criar até 2.000 variações a partir do mesmo padrão genético. Então, por exemplo, isso funciona mais ou menos assim, É como se eu tivesse os aplicativos ou eu tivesse algumas gavetinhas. Algumas gavetinhas eu vou abrir, elas vão me reequilibrar. É o caso do José, ele foi lá, acessou, veio com a síndrome de Down. Algumas pessoas vêm com defeito físico. Então isso você que determina. Mas alguns aplicativos no celular, eu não me atrevo a mexer. Quem diz isso é o Décio Yandoli, Eu não vou mexer, eu não sei. Às vezes está em inglês, às vezes ele vai travar meu celular, mas eu sei que ele está ali. Então eu vou dar o meu exemplo. Na minha família, os homens morrem, a maioria deles de câncer de próstata. O meu avô faleceu de um CA de próstata, um tio meu faleceu, o outro tio foi operado, está vivo, e agora, recentemente, nós acolhemos um primo meu, foi operado aqui em Cascavel, de um CA de próstata também. Então eu sei que eu tenho esse aplicativo, essa gavetinha minha lá está fechada, Será que daqui a um tempo vocês podem ouvir, Dr. Madeira faleceu aí, tinha um CA de próstata. Então o que eu faço? Eu tenho uma vida sexual equilibrada, eu vou no médico, eu faço o meu PSA, eu faço toque cada 6 meses e vou falando com a minha próstata. Bicho, vamos aí, vamos junto, vamos seguir nós dois, Não quero ir embora agora, me aguenta. Então eu vou. Agora, ao passo, se eu não tenho esse conhecimento e eu tenho uma vida sexual desregrada, eu não vigio meus pensamentos, eu tenho uma vida só de emoções e de sensação, eu poderia ter a doença. Mas mesmo assim, talvez a doença venha para me trazer equilíbrio. Talvez eu tenha que viver anos com meu CA de próstata para eu me reequilibrar, para eu quitar com o divino, porque tenho esse entendimento. Mas eu não vou culpar Deus, porque a nossa crença em Deus, ela vai até quando um filho nosso tem câncer, ou quando um filho nosso morre, ou quando eu fico doente, aí eu culpo Deus. Mas não foi Deus. Deus, gente, Ele ama sempre,
incondicional, independe do que você faça, Ele sempre te ama. É você o problema, é com você, porque Deus não coloca Deus nessa história, que o que você fizer, Ele sempre vai olhar e vai falar: eu amo você, independente, sem condição nenhuma. Então a epigenética é esse campo da biologia que busca conhecer como que dá esses mecanismos, como que um gene, de repente, ele liga. Eu estou na minha vida tranquilo, aí tem o gene do infarto, e eu tenho um infarto, mas eu corria, eu era um atleta, eu fui na palestra de um médico lá no CA, que ele falou para mim, eu fazia tudo o que ele falava, e eu tive infarto. Por que isso? Então é a epigenética dizendo que os fatores ambientais, emocionais, alimentação e outros que vão determinar isso. Então, quando a epigenética fala desses fatores, eu lembro de saúde integral. Dá para ter saúde, por exemplo, agora o pessoal que mora lá em Mariana vai ficar incompleto, eles estão com um desastre ecológico lá, tremendo. Alguém, por exemplo, que mora nestas zonas de conflito, de guerra, como que alguém vai ter saúde lá? Então a epigenética vem dizendo que esses fatores ambientais e principalmente as minhas emoções vão causar algo no meu corpo físico. A Candace é uma neurocientista e ela vem desde a década de 70 pesquisando tudo isso que eu falei para vocês. Ela faleceu agora em 2004, se não me engano. Moléculas da Emoção, só tem em inglês. Ela vai dizer nesse livro como que essas proteínas, como que essa combinação de neuropeptídeos, de proteínas, vão determinar algo em mim, de acordo com aquilo que eu penso. Então, quando eu tenho raiva, quando eu abraço alguém, quando eu levanto de manhã, ai, que dia lindo, e eu escuto isso muito no meu lar, porque minha esposa, quando levanta, ela vem abraçar a todos, e ela sempre diz que o dia é lindo. E aprendemos aqui com o Sueli Caldas Schubert, que devemos dizer assim: Deus está aqui, porque Ele está. E a Candace diz que as leveduras produzem endorfinas, que são substâncias do prazer. E o prazer é básico. Se seres unicelulares são capazes de amar, imagine 100 trilhões de células. Então as minhas emoções são importantes. E isso que a Candace vem dizendo, Rupert Sheldrake, Dr. Mário Beauregard, um neurocientista que esteve no encontro de medicina e espiritualidade da AME Brasil, que publica agora em português O Cérebro Espiritual, a alma existe, está dizendo a mesma coisa. O que André Luiz disse em 1958, em Evoluções Dois Mundos, isso é de chorar. A partícula de pensamento é passiva perante o seu sentimento, que vai ter uma forma, que vai construir dentro de você o que a Candace está dizendo. Quando eu amo, eu produzo prótons, eu produzo elétrons, que combina com os meus neuropeptídeos e eu formo dopamina, serotonina, noradrenalina, que é a substância da felicidade. Como que eu, sabendo disso, não vou perguntar para o seu Wildner, o que o senhor está fazendo, que o seu estômago reclama de você? Não dá mais. Nós precisamos viver esse mundo sutil, esse mundo que nós não enxergamos, ao ponto de Francisco de Assis. Certa feita, eu ouvi isso de Divaldo Franco e fui às lágrimas. Ele estava em casa e de repente ele
As abelhas estão vindo, e elas estão com fome. O que estava com ele falou: Francisco, que abelha? Primeiro, que eu não estou ouvindo nada. Segundo, como que você sabe que elas estão com fome? E de repente ele fala: vamos pegar mel, vamos passar na cerca, porque elas estão com muita fome. E de repente chega esse enxame de abelhas e vão na cerca comer, porque esse homem vivia a vida do Espírito, ele estava próximo do divino, ele percebia o pôr do sol, as árvores, a chuva, e falava com os animais, porque irradiava dele esse mundo que ainda nós não conseguimos enxergar. Levanta, vai trabalhar. Você não é vítima mais. É com você. Você é o construtor de tudo isso que você é, que nós somos. Pensamento e vida, como eu disse, livrinho fantástico. As grandes emoções podem curar o corpo ou podem aniquilar. Quando estou com raiva, eu produzo elétrons. Elétrons são substâncias que dissociam, que produzem adrenalina, que dão taquicardia. O meu coração reclama muito. Se tem um órgão que são trilhões de células que vão reclamar, mas o coração acelera, a pressão sobe, eu começo a transpirar. Por quê? Porque tive um mau pensamento. Porque deixei de fazer o bem que poderia ter feito, porque tive ira. Se pudéssemos enxergar a nossa máscara espiritual no momento da cólera, nos assustaríamos de quem somos. E o Bruce Lipton, quem frequenta o ambiente médico espírita, quem vai no Medinesp, o Décio diz que é obrigado a ler esse livro, que é a biologia da crença. O controle de nossa vida não depende de sorte, mas sim de nós mesmos. Deixamos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornarmos senhores de nosso destino. Ao ponto desse homem afirmar perante a ciência: me fez passar de um cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo físico. Um biólogo registrando no mundo acadêmico a imortalidade da alma. Para a gente finalizar, a obra de André Luiz em Libertação. Desculpa. O espírito encarnado ou alma concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico, do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas. É o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons, na estrada infinita da vida. Está lá no livro Libertação, deve ser 1900, na década de 40. Missionários da luz. Da mente humana origina-se, portanto, as forças equilibradoras e restauradoras para o trilhões de células. Como que o André Luiz sabia, naquela época, que era trilhões de células? A ciência não divulgava. Não era trilhões nessa época do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. E bem rapidinho, alguns recados para ter algumas ferramentas para sairmos daqui com saúde plena. Então, é para ter vida, Você precisa dar mais atenção aos seus sentimentos, ao que você pensa. Desculpa, eu estou aguentando. E ter essa atenção plena, consciente. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Que algo em mim está me acusando, está reclamando, porque o corpo fala.
O corpo tem uma linguagem. Identificar pensamentos que ajudam, vai dar certo, tudo passa, eu vou levantar cedo, vou fazer exercício, vou fazer o bem, isso vai passar. Será que isso é tão complicado quanto eu imagino? Né? E tem a parábola dos 3 conselhos. Nunca vá pelo atalho, mesmo que o caminho que você conheça, ele é mais longo. Porque lá no atalho você não conhece e pode ter coisas perigosas lá. O segundo conselho é você não se envolver em discussões de uma família, de alguém, né? Você não vai lá se envolver nessa discussão. Como é que é o ditado popular? Eu não ponho a minha colher, né? Não tem um ditado assim? E o terceiro conselho é não tomar uma atitude, não decidir algo na hora da raiva. E quando eu identifico isso, eu vou ter saúde, eu vou ter resiliência, né? Identifique em você resiliência. Bem rapidinho, resiliência é o poder que eu tenho de me envolver verdadeiramente com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Na enchente em Blumenau, a casa levando, o rio levando a casa da senhora, ela olhou e falou: 30 anos de trabalho. Mais para baixo, o rio levando outra casa, o repórter entrevistou o rapaz, ele olhou e falou: graças a Deus estamos vivos. Ele é resiliente, né? Porque ele identificou o problema e falou: não, leva a casa, eu estou aqui, eu vou construir outra. E aprecie um estilo de vida saudável. O que é vida saudável? As pessoas vão perguntar: o que eu posso comer? Come o que você quiser. Comer é tomar água, comer fruta, comer verdura, comer cereais, pouca carne vermelha, usar óleo, azeite de oliva, que é difícil encontrar, comer peixe, né? Vigiar os pensamentos, fazer um pouquinho de exercício. Por quê? Porque eu preciso viver aqui, eu preciso cuidar da minha máquina. Então eu preciso fazer exercício. Isso é vida saudável. As dietas que estão por aí, todas são boas. Se tem muita dificuldade em comer, vai numa nutricionista. Elas vão te orientar. E nesse livrinho que o Gilberto leu, ele é um tesouro, né? É um livrinho raro. Mas esse capítulo que o Gilberto leu, eu que dei para ele, é meu esse livrinho, ele vai estar num compêndio, num livro de medicina. Porque o Joaquim Murtinho traz a verdadeira saúde aqui, nesse livrinho, Falando da Terra, Chico Xavier, né? E ele diz assim, tenha uma vida simples, com trabalho ativo. Então, vida simples, trabalho ativo, e a fraternidade legítima, por normas de verdadeira felicidade. É simples, a gente que complica. É os tormentos voluntários, como diz Allan Kardec. E, finalizando, no livro Mundo Maior, também André Luiz, em 1947, Jesus é o grande mestre, é o médico por excelência. Jesus praticava a verdadeira medicina do Espírito. Jamais esse homem atribuiu a ele qualquer cura. Ele sempre deixava bem claro: tu queres mesmo que eu te cure? Foi a tua fé que te curou. Esse homem nos dá a maior lição da verdadeira saúde. E ele tinha sobradadas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e nos caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma e de amplitude espiritual. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão
o alimento para o corpo físico, o remédio. E isso é uma questão de tempo. Talvez nós até poderíamos reeditar esse parágrafo e tirar que isso é uma questão de tempo. Porque essa obra de André Luiz não foi escrita para a época. Foi escrita para agora. Só agora temos condições de compreender André Luiz. E de novo do livrão, né? Falando a Terra, do espírito Joaquim Murtinho, eu quero agradecer a oportunidade e encerrar a minha fala. Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo um prolongamento do espírito e assentarmos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidades. Muito obrigado e muita paz.